Então, boa noite a você que está conosco, ao vivo pelo Workplace, e também a você que assiste a gravação pelo canal do YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou Mônica Noronha, mulher branca, cabelos castanhos encaracolados, com alguns fios grisalhos, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa branca de um ombro só, com brincos e algumas correntes prateadas. Atrás de mim e das outras participantes tem o mesmo fundo preto com a logo colorida do projeto Trilhas da Saúde. Esta roda de conversa é uma ação do projeto Trilhas da Saúde que tem por objetivo promover a reflexão e a prática regular do autocuidado, através da informação de qualidade e conteúdos de educação em saúde que são disponibilizados semanalmente na nossa biblioteca de conhecimento na plataforma do Workplace. Para ter acesso, você precisa fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil. Nós somos o maior grupo feminino suprapartidário do país, com mais de 125 mil mulheres espalhadas pelo Brasil e exterior. Lutamos por transformações sociais e políticas públicas para um mundo mais justo e igualitário. E fazemos isso através do protagonismo feminino. Somos um grupo político, sim, mas o nosso partido é o Brasil. Quer saber mais? Acesse o site www.grupomulheresdobrasil.org.br e junte-se a nós. Apesar do forte estigma social em torno do tema ligado à saúde mental, há um alarmante aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, até suicídio entre mães. Pouco ou nenhuma atenção tem sido dada aos fatores que vêm contribuindo ao sofrimento mental das mulheres face às crescentes demandas da maternidade. O tema da nossa roda de conversa de hoje é alinhado com o mês escolhido para sensibilizar a população para a pauta da saúde mental materna, Maio Furta Cor, uma campanha recém-nascida, parece que essa campanha vem de 2019 aqui no Brasil, então é uma campanha recém-nascida que tomou força e forma durante a pandemia, e que diz respeito a todas as pessoas, já que somos todas filhas da mãe. E quem aceitou estar conosco hoje, sem filtros e sem filhos, pelo menos não dentro do quarto, né, Daphne? Foram essas duas mães incrivelmente reais. A Daphne Souza, ela é mãe do Martim e do casalzinho de gêmeos, Maia e Ravi. Ela tem uma carreira executiva, é gerente de relacionamentos e parcerias do Grupo Meta, antigo Facebook. Sim, esse grupo mesmo que é dono desse Workplace aqui, do Facebook que a gente conhece, do Instagram e do WhatsApp, de tudo isso. A Daphne, inclusive, está de férias, e eu digo que ela poderia estar curtindo, passeando, viajando ou simplesmente dormindo o sono merecido das mães, né, Daphne? Mas ela está aqui. Daphne, muito obrigada. Eu vou pedir para você dar um alô para o pessoal e fazer sua autodescrição. Obrigada, que honra, que introdução. Gente, na verdade é uma honra estar aqui com vocês, participar dessa conversa. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com o cabelo agora na altura do meu ombro, estou vestindo uma camiseta de gola um pouquinho alta, meio regatinha vermelha, também uso óculos. E super feliz de participar aqui desse bate-papo, de falar de temas que agora são parte da minha vida, é o meu papo de boteco, e feliz de compartilhar com vocês aqui e também aprender mais, estou super curiosa e feliz de poder ouvir também de vocês. Obrigada pelo convite e aberta para a nossa conversa. Então, vou fazer a apresentação agora da Cidinha Carvalho, que é mãe do Evandro e também da Clarian, que faz uso da maconha medicinal, a cannabis, para tratamento da síndrome de Dravet.
A Cidinha é presidente da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, e também membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede composta por instituições como a Brasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, grupos de trabalho da Fiocruz, Instituto Sou da Paz, entre várias outras, são 50 instituições, né, Cidinha? Mas eu fiz questão de citar umas outras, porque a gente precisa visibilizar e validar, né? Então, a gente dá propriedade, dá validação para uma causa assim tão importante. Cidinha, é um prazer estar com você mais uma vez aqui com a gente no Grupo Mulheres do Brasil, a primeira vez presencialmente, e agora aqui na nossa live, e eu vou pedir para você que você faça sua autodescrição e dê um alô para quem está nos assistindo, para a gente iniciar com as perguntas. Bom, primeiro, muito obrigada, Mônica, pelo convite, obrigada pela paciência de vocês me esperarem entrar em casa. Bom, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros, os cabelos um pouco abaixo do ombro, estou com uma blusa fundo bege e com estampa. E muito obrigada a todos vocês que estão chegando para assistir a live, e vamos prosseguir, estou à disposição. Cidinha, a Clara é a caçula? Sim, a Clara é a caçula. Aliás, ela veio 3 anos depois que o médico falou que eu não poderia mais engravidar. Ah, tá. Vamos aproveitar então. Isso eu não sabia. Como é que você se sentiu quando o médico disse para você que você não podia mais engravidar? Bom, eu fiquei bem depressiva, porque eu sempre quis mais um filho. Antes de ser mãe, eu nunca pensei em ser mãe, não estava nos meus objetivos em ser mãe, mas depois que a gente é mãe, quando eu tive o Evandro, a gente nasce mãe, né? Nasce uma mãe, nasce um filho, e a gente descobre aquele amor que você faz tudo sem pensar nada em troca. E realmente, então, quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente acaba caindo numa depressão, e ao longo dos 3 anos eu acabei entendendo e aceitando que eu não ia ter mais nenhum filho, né? Só se fosse in vitro. Ah, sim. Mas aí depois a Clara veio, né? Quando deu 3 anos, aí, sabe, tinha que vir. Ô, Cidinha, me fala uma coisa, durante esses 3 anos, depois dessa fala do médico, que você não poderia ter filho, que você falou que ficou em depressão, você teve alguma ajuda profissional? Como que foi esse período, assim, em termos de rede de apoio, de rede de profissionais? Teve alguma coisa nesse sentido? Como é que foi? Não, eu acabei não buscando psicólogo, nada, foi realmente mais um trabalho, em conversa com outras amigas, isso eu fui absorvendo aos poucos, né? Foi um processo bem aos poucos. Em algum momento ou em alguma ocasião você sentia vergonha de falar sobre isso, no sentido de que as pessoas vão sentir pena, ou a sociedade cobra, o irmãozinho, a irmãzinha, alguma coisa nesse sentido? Você teve algum momento que você teve esse constrangimento em falar que não poderia dar o irmãozinho para o Evandro? Eu não me sentia constrangida, eu me sentia triste por falar isso, mas eu evitava falar, sabe? Então, assim, só realmente quando alguém perguntava. Então, mas quando perguntava, você só tem ele só. Então, assim, eu não comentava se eu tinha, não prolongava, mas justamente para não prolongar o nosso sofrimento mesmo, né? Então, quanto mais eu tocasse mais no assunto, para mim era pior. E você lidou com isso, então, sozinha ou com familiares Sozinha. mais próximos, com a sua tristeza, enfim. Tá. Fui praticamente sozinha. Sozinha. E aí a Mas Clara... não aconselho que outras pessoas que façam isso sozinha. Ótimo, importante mesmo, né? Passar por momentos como esse com uma rede de apoio, né? Para poder compartilhar, enfim. E aí, então, você teve o Evandro, depois soube que não poderia ter filhos, e a Clarian veio. E quando você soube que a Clarian tinha síndrome de Dravet, foi durante a gestação, foi depois que ela nasceu, ou foi depois da primeira convulsão? Não. O diagnóstico, ele veio, na verdade, com 10 anos de idade, né? A Clara, ela começou a convulsionar com 5 meses e meio de idade. Eu nem sabia que aquilo era uma convulsão.
foi justamente no dia que ela teve a vacina tríplice, porque a vacina a gente já sabe que dá uma febre. Uhum. E nessa noite, como eu já sabia dos efeitos da vacina, eu coloquei ela para dormir comigo. Ela estava no meu braço. E por volta das 2 horas da manhã, eu vi o olhinho dela mexendo para lá e para cá e achei aquilo muito estranho. Mas nunca imaginei que aquilo fosse uma convulsão e já era. Aí eu chamei meu marido. Aí, quando meu marido olha, ele percebe que o lábio dela estava roxeando. Aí ele começa a fazer respiração boca a boca, massagem cardíaca e corremos para o hospital mais próximo. Aí nós chegamos no hospital, a médica pegou ela, começou a examinar. A médica, de repente, sai correndo com ela. Ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória. Aquilo foi traumatizante para nós, né? Então, a partir daí, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Aí, a partir daí, realmente, a Clara nunca mais parou de convulsionar. A nossa vida era só internações. Eu realmente me anulei como profissional, como mulher, enfim, só fiquei como mãe, né? E o foco era só ela. Inclusive, eu tinha até, na mesma semana, eu tinha acabado de receber uma proposta, eu trabalhava 6 horas no banco, e eu tinha acabado de receber uma proposta de promoção para trabalhar 8 horas no banco. Eu já tinha aceitado, tudo bem, mas a partir do momento, na mesma semana, a partir do momento que o médico, isso foi antes, quando a Clara convulsionou e o médico falou isso para mim, que ela nunca mais ia parar de convulsionar, que talvez ela não fosse andar, talvez não falaria, aí minha vida mudou tudo. Aí realmente eu renunciei à promoção, e porque agora ela ia precisar mais de mim. Então, as 6 horas de trabalho iam me favorecer a poder cuidar dela sem eu abrir mão do convênio também que ela ia precisar, dos benefícios que o banco oferecia, né? Então, eu precisava dos dois. Então, eu tive que me dividir, né, entre o banco, a minha filha, e meu marido também sempre foi muito parceiro nisso. E o Evandro estava presente na primeira convulsão, sabe? Então, para ele também, ele acabou tendo problemas psicológicos em questão de ele teve toque, ele teve síndrome do pânico, eu tive que colocar ele numa psicóloga, porque foi um processo. Imagine ele ver a irmã convulsionar. Para você ter uma ideia, com 8 meses de idade, a Clara já tinha tido 600 crises convulsivas. 600. Foi quando o pediatra falou: mãe, chega de contar. Aí vem aquela supervisão, sabe? Assim, não, realmente, vou parar de contar, parece que uma tá puxando a outra, sabe? Parei de contar, mas, assim, era devastador para nós, porque ela convulsionava, a convulsão ela era muito demorada, mas durava 1 hora e meia, e assim foi. Mas até então não tinha o diagnóstico da síndrome de Dravet? Não tinha diagnóstico. Então, como eu sempre percebia que toda vez que eu chegava do trabalho, eu pegava ela, eu ia dar um banho. Eu dava um banho e sempre no banho ela convulsionava. E porque a gente sempre deixa a água quentinha, tal. Então eu comecei a perceber que no sol a gente levava ela para tomar sol, ela se repelia e ela quando estava muito quente, ela convulsionava. Aí eu percebi que com 37 de temperatura, ela já convulsionava. Aí a gente sempre correndo para pronto-socorro, pronto-socorro. Aí eu falava isso para o médico falava: mãe, para de falar besteira, não existe convulsionar com 37 de temperatura. E ela convulsionava com 37 de temperatura. Aí a neuro começou a achar que fosse síndrome febril plus, que realmente convulsiona com 37 de temperatura. Mas a síndrome febril plus, à medida que a criança vai crescendo, vai parando de convulsionar, sem sequelas, nada. E a Clara não parava, e as crises sempre severas, e na mesma intensidade, na mesma durabilidade. E eram crises, assim, generalizadas, a ponto de ela bater até a perna na cabeça, e a gente tem que segurar a perna para não machucar mais a cabeça. Aí, quando foi ela com 8 anos, a neuro me colocou numa pesquisa na Unicamp, numa pesquisa de síndrome de Dravet. Aí realmente fechou o diagnóstico, e quando fechou o diagnóstico foi justamente em 2013, quando eu vi o caso da Charlotte Figi, com a mesma síndrome da minha filha, uma menina de Denver, usando a maconha. Aí eu vi o antes e o depois. Aquilo me impressionou, né?
E nós já estávamos a ponto de, assim, qualquer coisa que eu conseguisse pegar para tirar ela desse risco de morte súbita, eu iria atrás. Qualquer coisa, mesmo se fosse o crack, eu iria atrás. Então, porque, assim, eu e o Fábio, nós revezávamos o sono. Os dois não poderíamos dormir no mesmo horário, né? Porque tinha que ficar em vigília com ela, porque a convulsão ela é tão severa que ela poderia dar parada respiratória. Então, se ela não voltasse em 3 minutos, a gente já tinha que correr com ela para o hospital. Ou se ela convulsionasse, a gente não visse numa posição que ela não pudesse respirar, já seria letal. Então, a gente não poderia descuidar dela. Aí foi quando começou toda a minha luta pela cannabis. Eu queria perguntar assim, na verdade, eu queria saber, você era bancária e você conseguia trabalhar ou você tinha como ficar afastada? Porque eu fico imaginando essa vida, né? E principalmente, como você falou, eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que ficar com a minha filha. Por outro lado, o trabalho vai garantir um convênio que a minha filha tem, então como lidar com isso? Como é que fica a sua cabeça de mãe numa situação dessas? Exatamente, foi um processo assim bem difícil para mim, mas eu tive muita sorte de ter tido gerentes, supervisores muito compreensíveis. Então, cada vez que a Clara ficava internada, cada internação a primeira já durou mais de 30 dias, né? Entre UTI e tudo. Mas cada internação dela durava 20, 25 dias, 30 dias, eram tudo internações longas, né? Só que eu toda preocupada, tanto a ponto de que eu tinha que levar já as minhas roupas, colocar no guarda-roupa do hospital, porque eu e meu marido revezávamos, né? Então, às vezes eu ia trabalhar com a roupa toda do avesso, porque você fica tão cansada que você nem vê o que você está colocando. E teve um dia que a minha própria gerente viu como eu estava tão cansada, porque eu ia direto da UTI, e ela mesma me deu uma licença de 2 meses para eu cuidar da minha filha. Eu fiquei com medo, eu falei, mas essa licença para me mandar embora, eu não posso fazer emprego, minha filha depende desse convênio. É assim, é desesperador dos dois lados, você se sente culpada por deixar sua filha no hospital e ao mesmo tempo você tem medo de perder o emprego. É horrível essa sensação. Mas eu tive sorte, eu trabalhava num banco que teve esse olhar, sabe, trabalhei com pessoas que tiveram esse olhar humano. Então, cada vez que a minha filha ficava internada, foram várias vezes, eles entendiam e deixavam eu ficar com ela, sabe? Como é importante. Não diretamente assim, mas compreendiam todo o meu revezamento com o Fábio, meu marido. Então, tinha dias que eu não ia, mas eu procurava ir a maioria dos dias, claro, revezando. E elas entendiam isso, elas viam o meu esforço, sabe? Então, eu acho que eu tive sorte de ter pessoas assim, sabe? Que bom, muito, muito importante, né? A rede é a rede de apoio e conseguir isso é fundamental. Segura um pouquinho aí. Daphne, a Cidinha contou que o Evandro foi planejado ou você já tinha decidido que queria filhos? Não, ele não foi planejado. Eu não cheguei a decidir, ele veio. Ele decidiu. A Daphne, eu quero falar para ela o seguinte: a Daphne parece ser uma mulher que sempre soube o que quis. A Daphne trabalhou desde nova, aprendeu línguas, foi estudar, trabalhar fora, morou e viajou por muitos países, trabalhou em grandes empresas e hoje tem uma carreira de sucesso, está casada e com uma família linda. Mas quando a gente fala de filhos, que é o que a gente já está falando aqui, conversando aqui, percebendo, esse negócio de planejar parece que deixa de fazer parte do nosso dicionário, né, do nosso vocabulário. E aí eu queria saber, você parece que planejou tua vida, é a sensação que eu tenho, e você se planejou, ou melhor, você se preparou para tentar um parto normal na gravidez do Martim. Foi um parto normal que você teve? Conta essa história, né? Foi normal? Foi normal, foi natural. Conforme o planejado? Foi no susto. Em primeiro lugar, Cidinha, obrigada. Eu acho que é por causa dessas trocas que a gente, né? Eu brinco que eu sou mãe de primeira viagem de 3, porque os meus filhos têm idade muito perto. E uma coisa que eu acho que é um privilégio muito grande é ter nascido numa época que me permitiu hoje ser mãe dentro
né, podendo contar com as ferramentas que a gente tem e ouvir histórias. E isso faz com que, enfim, aqui nas nossas solidões de cada maternidade, a gente sinta essa troca. Então, fiquei aqui só te ouvindo enfim, gera muita inspiração, admiração. Nem terminei de ouvir sua história e já tô emocionada. E aí, Mônica, voltando para a minha parte do planejamento, eu brinco aqui que a gente não trabalha com estatísticas, porque tudo que eu ouvia da médica, não, as chances disso acontecer são mínimas, ou, enfim, você vai demorar para ficar grávida, foi tudo ao contrário, né? O Martim eu não planejei, mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu não tinha essa questão do romantismo, né, da maternidade, então eu não fui uma mulher que tomou o ácido fólico antes de ficar grávida, que já sabia tudo sobre maternidade, amamentação. Foi aquela coisa de, meu Deus, estou grávida, eu liguei para minha irmã, que é enfermeira, e falei para ela, o que eu tenho que fazer agora? Estou fazendo pronto-socorro? Ela fala, não, você vai ligar para sua médica, vai agendar uma consulta. Eu falei, tá bom, nossa, médica, né? Estava naquele momento de trocar de obstetra, enfim, obstetra, na época nem preocupada com obstetra, né? Com ginecologista. E aí, quando eu me vi nesse mundo, aí virei a chave e falei, bom, com o que me espera, né? E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente sente quando a gente descobre, né, o risquinho ali no teste de gravidez é o parto, porque a primeira coisa, parece que o próximo desafio vai ser tá aqui dentro, vai crescer aqui dentro, uma hora vai ter que sair, né? E vai sair como? E eu de ser uma pessoa que acreditava que assim que a melhor das opções era uma cesárea, de preferência anestesiada, assim, para acordar, o bebezinho tá ali no meu colo. Durante o meu processo da gestação, acho que até os hormônios influenciam um pouco, os perfis de Instagram que a gente segue, as pessoas que a gente né, acredita e admira, foi influenciando essa minha ideia que parecia, né, ser tão melhor para mim, que era uma cesárea, para considerar um parto normal. E aí eu falei, ok, vamos tentar, né, esse parto normal, e comecei, né, como, né, todo mundo a me informar, cheguei a procurar uma doula que me auxiliou, e chegou no fim do caminho, no meio do caminho eu acabei dispensando a doula, mas eu ainda estava com muito medo, assim, da dor. Eu lia coisas sobre o momento do parto, eu falava, meu Deus, vai rasgar, vai... eu ouvi história de mulher que fazia cocô na hora do parto, eu falei, não quero passar por nada disso. Tudo isso parecia uma coisa, assim, para mim, pouco conveniente, né? Coitada, não sabia do que me esperava na maternidade, mas falei, ok, gostaria de entrar em trabalho de parto, para o bebê escolher o horário, a data de nascer, né? Não ser aquela coisa daquela cesárea sem entrar em trabalho de parto, mas ainda tinha combinado com o Fê, com meu marido, eu falei, olha, se eu, no momento, assim, 5 minutos, estiver sentindo dor e falar, não quero esperar mais, quero uma cesárea, eu não quero ninguém me convencendo do contrário, assim, vamos embora para a cesárea, quero uma anestesia. Ele falou, tá bom. E aí o que aconteceu foi que todo mundo falava para a gente, olha, trabalho de parto demora, né, tem mulheres que ficam, assim, mais de 24 horas, então a gente ficou com aquilo na cabeça, né. E aí, eis que chegou, né, a data do nascimento, 4h20 da manhã eu acordo com as primeiras contrações, fiquei feliz, falei, legal, né, entrei em trabalho de parto, isso com a cesárea marcada para o dia seguinte, né, mas falei, pronto, né, missão cumprida, entrei em trabalho de parto, agora já posso ter minha cesárea tranquila. E aí, no que eu acordei, eu já levantei, a gente avisou ali a pessoa que estava acompanhando a gente, que era uma enfermeira obstetra, e deu uns minutinhos, assim, coisas de, sei lá, 10, 15 minutos, minha bolsa já estourou, e ela falou, olha, não é muito legal ficar com a bolsa rota em casa, né, então se preparem para estar no hospital daqui 1 hora, mais ou menos. Então dá tempo de fazer um lanchinho e sair com calma. E nisso eu já entrei no banho. O que eu entrei no banho, eu já comecei a sentir aquelas contrações, né, que depois eu fui entender que já eram as contrações do expulsivo, e de repente aquela
né, aquela coisa que você entra na partolândia de não conseguir falar, de não conseguir mais nada. Comecei a falar para o Fê, falei, pronto, acabou, não estou aguentando, quero minha cesárea agora. Coitada, mal imaginava, né, que eu já estava prestes a ter o bebê, eu pensando que eu queria minha anestesia, entrar na minha cesárea, e aí eu comecei a falar para ele que eu queria ir para o hospital, e ele não entendia, né, porque fazia, não sei, 20 minutos, meia hora que eu estava acordada, e ele, né, na cabeça dele, ele pensou, ela está delirando, é o primeiro parto, ela está achando que, né, está com muita dor, e eu comecei a falar, está nascendo, e aí teve um momento ali para encurtar a conversa que eu percebi que ele não estava, né, acreditando, porque também, enfim, nem eu mal acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu ajoelhei no chão e comecei a empurrar, né, sozinha, esperei as contrações, e assim, coisa de 3 contrações, né, o bebezinho, a cabeça coroou, e eu falei para ele, põe a mão, ele sentiu assim o cabelinho do Martim, ele, meu Deus, está nascendo. E aí ele fez uma ligação no Viva Voz com a enfermeira, e em coisa de 4 minutos ele tinha terminado de nascer, e nasceu em casa, no meu quarto. Nossa. Só estávamos os dois, e aí eu brinco que eu não ganhei nem massagem, nem óleos, nem contenção de dor, e para ser uma pessoa que eu ter parido dormindo, eu parei acordada sem anestesia, e foi raiz mesmo, mas foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Se ele já nasceu, deu aquele chorinho, já veio querer procurar o peito, e a gente, só para concluir, que as pessoas falam, mas cortou o cordão, não cortou, a enfermeira no telefone falou, não cortem o cordão, vão para o hospital, a gente foi para o hospital com a placenta dentro, né, e aí chegando no hospital, foi ele que cortou, meu marido, mas no ambiente hospitalar, minha médica já estava lá, e aí eu tive toda a assistência, e o Martim nasceu super bem, super saudável, a gente brinca que a gente que deu o Apgar dele, que foi 10, saiu tudo bem, mas assim, no dia seguinte eu ficava pensando, meu Deus, tudo podia ter dado errado, né? Acho que os hormônios ali, eu começava a chorar. Mas você teve essa percepção antes, enquanto você estava com dor, você não pensava, ai, tudo pode ser, não teve medo, Não, ou você só teve dor? exato, porque você entra num modo tão instintivo que não tem lugar para o racional. As pessoas até falam, nossa, vocês foram corajosos. Eu falo, gente, eu não fui corajosa, eu estava ali morrendo de dor, deixando o meu corpo ser, né? Porque ele estava ali no comando, fiz as forças no momento certo, isso sim, ter lido e acompanhado pessoas me ajudou muito, porque eu esperei as contrações para empurrar, então isso fez com que eu não tivesse lacerações, né? Eu tive bem pouquinho, eu tomei 2 pontos só. Enfim, ele nasceu ali, eu já fiquei em pé, né? Minha recuperação foi praticamente imediata. Mas em momento nenhum você tem tempo de pensar no que está acontecendo, que pode dar errado. E com ele não foi muito diferente, porque ele me viu ali naquela situação bem, né? Eu falo que eu virei mulher loba ali, né? Eu estava numa situação bem instintiva. Só não comeu placenta. Ele, a única coisa que ele fez literalmente foi pôr a mão embaixo para o bebê não cair de cabeça. Então ele saiu por aí falando que fez o parto. Eu falava, você literalmente segurou para o bebê não cair. Mas que foi um papel importante, porque eu estava num modo tão instintivo que eu teria empurrado o bebê com a cabeça para o chão. Então foi ali, mas foi tudo muito na adrenalina ali da sobrevivência, do instinto mesmo. E depois, em seguida, engravidou de novo, era um desejo ter o segundo filho, e aí vieram 2. Exato. Era um desejo do segundo, mas assim, confesso que era aquele desejo bem racional, porque eu queria dar um irmão, eu não queria afastar muito a maternidade do primeiro para o segundo, né? Que enfim foram segundos. E então foi muito racional, mas eu não estava ainda cheia de coragem, né? Porque você sabe, eu ainda estava com o bebê pequenininho em casa, estava parando de amamentar, todas as dificuldades, né? De conciliar trabalho, bebê pequeno, relacionamento, e aí. Teve algum momento entre a gravidez do Martim e depois do nascimento dos gêmeos, que aí foram de cesárea, né? Os gêmeos, óbvio. E aí foi uma experiência nova para você também, ter o filho não de parto normal e cesárea em ambiente hospitalar, né? Então já foi uma outra experiência. Nesse momento aí
da gravidez do Martim, para depois do nascimento dos gêmeos e aqueles primeiros meses, teve alguma situação que, não sei se você teve algum sintoma de depressão pós-parto, mas teve alguma situação em que você ou tenha se sentido impotente, ou que teve medo fora, né, depois do nascimento do Martim, mas teve alguma situação, assim, que tenha te marcado muito e que você possa compartilhar? Teve, e eu acho que por isso reverberou na fala da Cidinha. Eu acho que ao não ter romantizado a maternidade, mesmo sem saber o que me esperava, quando o Martim chegou, apesar do parto dele ter sido esse parto de tsunami, com essa coisa maluca, é, as dificuldades, digamos ali, de não dormir, minha amamentação foi extremamente complicada no começo, eu tive uma mastite que me levou para o hospital, literalmente, eu fiquei internada 5 dias. E teve que interromper a amamentação? Não, mas eu não consegui mais amamentar do lado que eu tive a mastite. Eu fiquei, né, aquela situação, com o peito cheio, aquele peito pequenininho, murchinho, por 1 ano e meio, praticamente, que eu amamentei ele, eu amamentei o Martim de um lado só. Mas eu tive uma infecção muito grande, né, por isso que eu precisei ficar internada. Eu tive quase uma sepse, por causa da mastite, imagina. E aí, mas isso, até esse contexto de dor, de internação, para mim foi mais fácil de lidar do que ver o meu filho doente. Então, o Martim teve uma pneumonia atípica, né? Então, ele não teve febre com 8 semanas. Então, ele era muito bebezinho. E ele foi, né? Internou, foi por UTI. E todo esse processo, para mim, me mostrou uma versão minha que eu não conhecia até então, que é de vulnerabilidade, de fraqueza. Eu me vi fraca, eu não conseguia falar com o pediatra, porque eu chorava. Eu acho que eu não passei por isso na minha infância, não, né, os meus irmãos, e eu falo, meu Deus, eu nunca tive pneumonia. Eu nunca fiquei internada, né? A primeira vez que eu fiquei internada, a contradição foi por causa da própria mastite. Mas, né, na minha infância, então aquilo foi assustador para mim. Hoje, né, com os gêmeos, os dois já internaram, então os meus 3 filhos já internaram, eu já criei ali uma casca, eu tenho confiança nos profissionais da saúde, no processo, e hoje em dia eu consigo lidar com isso melhor, mas confesso que a minha maior debilidade, assim, o momento Você que... teve alguma ajuda? Você conseguiu? Bom, não precisava expressar, o médico via, pelo que você está falando, ele visivelmente percebia que você estava fragilizada. Muito. Você recebeu alguma ajuda lá no hospital, naquele No momento? hospital não, mas eu tive muito a ajuda do meu companheiro, né, Uhum. ele, e é engraçado porque nessa dinâmica do casal eu sempre fui a forte, para frente, e ele mais o menino, né? Eu a mulher, ele o menino. E aí, né, contexto de vida, eu saí cedo de casa, comecei a trabalhar cedo, morei num monte de país. Quando a gente começou a namorar, ele morava com os pais ainda. Então era aquela coisa que eu olhava para ele, eu me achava muito mais empoderada. E nesse momento ele foi a força, ele foi, o que precisa ser feito? É isso. Que hora que precisa dar o remédio, e eu ali perdida, talvez um pouco no meu porpério, nos hormônios, né, no baque que me deu ter que lidar com aquela situação, e ele, não, bola para frente em um momento, né, e aquilo me deu esse equilíbrio que eu falei, ok, não estou sozinha aqui, e eu me lugar de muito privilégio, né, que eu acho que dentro do meu relacionamento, né, e comparando e olhando para fora, eu acho que eu tenho a sorte de ter uma pessoa que, né, não ajuda, mas faz a parte, né, que é meio que o básico esperado, mas não temos muito disponível, né, no mercado. E nesse momento eu entendi o quanto, de fato, a gente não faz nada sozinha, né? E não dá para abraçar essa causa toda para a gente, puxar essa responsa toda para a gente, né? Eu acho que esse foi o primeiro momento, foi logo de cara, né? O Martim tinha 8 semanas, né? Então... Que bom, vocês duas relatando terem parceiros de verdade, né? Estando ali do lado, dividindo, compartilhando, respeitando. Mas essa parte de hospital, de fato, ela acho que
abala bastante a gente, né? Porque é um momento que não é só a mãe, o seu filho não está só sob o cuidado da mãe, como a gente aprende que é, né? A mãe que dá os melhores cuidados, a mãe que supre as necessidades do filho. Ali o teu filho está ali no hospital e tem um monte de gente que você não conhece que são responsáveis por oferecer qualquer tipo de cuidado para ele. Cidinha, você, nas suas internações, você teve algum, principalmente as suas, que foram tantas vezes, repetidas vezes e longas, né, internações, você teve algum apoio especial da parte do hospital, tipo, um apoio para a saúde mental daquela mãe, um acolhimento para aquela mãe, que está ali com o filho doente, que está deixando o outro em casa, que tem marido, que tem trabalho, que tem tudo, está ali. Em algum momento você teve isso? Em nenhum momento eu tive isso, nessa questão da situação que você colocou, né? De eu estar deixando meu trabalho, um filho, para poder ficar vários dias hospedada praticamente num hospital. Mas o hospital chamava a psicóloga para me preparar para a morte dela, porque ela chegava em estado assim, ela ficava internada por vários e vários dias, porque ela acabava progredindo o quadro dela, então eles chegavam ao ponto de chamar a psicóloga para me preparar para o pior. E isso era devastador, para mim me deixava pior ainda. Pior. E normalmente era no mesmo hospital, Cidinha? A gente já sempre corria para o mais perto para dar tempo de, caso ela entrasse em alguma parada respiratória, a gente já tinha recurso ali. Se a gente via que ela estava voltando e depois entrava de novo em status epilético, a gente já ia num outro hospital que já conhecia ela, né? Porque o nome dela é diferente, é Clarion. Então, assim, então a gente a gente procurava ir sempre no mesmo hospital, porque é uma síndrome rara. Ninguém conhecia a síndrome. Cada vez que eu ia num hospital, até num hospital diferente, então, cada vez que eu ia num hospital, eu tinha que explicar tudo sobre a síndrome, eu tinha que explicar tudo sobre o histórico dela. Mas quando eu chegava num hospital que já conhecia o histórico dela, então eu já entrava correndo para a emergência e meu marido depois ia fazer a ficha. Tanto é que às vezes a gente ouvia até as enfermeiras falarem: nossa, Clarion de novo, porque a Clarion é só ela, não tinha outra Clarion. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, quando a psicóloga por várias vezes foi te preparar para a morte da Clária, você teve uma profissional para te devastar, vamos dizer assim, lógico, dentro daquele entendimento daquela equipe, né, obviamente, mas que a primeira coisa que aconteceu foi te devastar e depois você sai com a tua filha bem, mas por outro lado você volta de novo, passa por aquilo de novo e sai com a tua filha bem de novo. Qual que é essa sensação dessa roleta russa aí, o tempo todo girando? Mônica, era um dia de cada vez, sabe? Porque a cada vez que a psicóloga vinha e falava: olha, mãe, nós vamos fazer de tudo para salvar a sua filha, mas você tem que entender que o quadro dela está muito difícil de fazer a reversão, sabe? Aquilo, você já entendia tudo, sabe? E só me mandavam realmente a psicóloga nesses casos extremos. Sim. Então, assim, eu não aceitava, então, a cada vez que ela ia tentar me preparar para aquilo, que eu entendi o trabalho dela. Mas cada vez que eu saía com ela no meu braço, sabe, era uma vitória. Então, assim, era uma vitória hoje, sabe? E, tipo Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje, sabe? Então, hoje nós vencemos, hoje ela ficou bem, hoje ela conseguiu sair do hospital. Sabe, porque eu não sabia como ia ser o dia seguinte. Então, por isso que eu digo, era um dia de cada vez mesmo. Mas aí, conte quando você soube daquela criança que fazia uso lá em Denver da maconha. Tá, bom, antes disso, só queria falar que nós somos carentes de políticas públicas justamente para mães que passam por tudo isso, não só necessariamente para mães atípicas, né? Sim, mas principalmente para mães que passam por um episódio desse, que nem sempre é só mães atípicas. Bom, como eu estava falando, eu já não sabia mais o que fazer, né? Então, numa das minhas buscas lá em 2013, quando eu vi o caso da Charlotte com a mesma síndrome dela, usando a maconha o antes e o depois, aquilo eu fiquei impressionada. E logo de cara eu falei para o meu marido, vamos pegar na boca. Eu nunca tinha visto maconha na minha vida.
Desculpe, mas eu prefiro falar o nome maconha justamente para tirar o estigma, né? Porque as pessoas se assustam com um nome maconha, mas não se Sim, assustam com toda a violência e assassinato que acontece, né, nas periferias, por causa dela também. Então, assim, logo eu falei, vamos pegar na boca. Eu nunca tinha visto um pé de maconha, nunca tinha visto uma maconha, não sabia que existiam várias espécies, muito menos os canabinoides, nunca tinha ouvido falar em nada disso. Então, era num domingo à noite, eu fiquei realmente impressionada, e qualquer coisa que aparecesse para eu tirar ela desse risco de morte súbita, eu iria atrás, como eu falei. Aí eu peguei uma matéria, né, em 2013, auge do preconceito, falando que o THC era substância perigosa, substância maligna, assim, botando um terror. Aí, nisso, eu fiquei com medo, pensei, pelo histórico dela, de paradas cardiorrespiratórias funcionando, falei, vai que numa tentativa dessa, de eu tentar salvar a minha filha, eu perder a minha filha, né? Então, eu tinha muito medo, não sabia o que era o THC, não sabia o que era o CBD. Só que a partir daí eu comecei a puxar muitas coisas e eu achava, e eu comecei a ler, traduzia tudo no Google Tradutor. Isso foi em julho de 2013. Quando foi em novembro de 2013, aí, numa das consultas que o Fábio foi levar, eu não fui nessa consulta, eu estava trabalhando. Aí o Fábio chega em casa e me fala: olha, a doutora Tereza falou que vai num congresso em Boston com crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Nossa, eu me emocionei, porque foi a única médica que acreditou, porque eu falava para outros médicos, me chamavam de louca para eu parar com isso, tem nada a ver, sabe, assim, não acreditavam em nada. E ela foi. E quando ela voltou, nós estávamos lá nessa semana, e quando eu abri a porta do consultório dela, ela falou: olha, eu fiquei de queixo caído de ver as crianças de Dravet sendo tratadas com a cannabis. Ela falou: a partir de agora eu vou levantar essa bandeira com você, procure outras mães também de Dravet, só que eu não conhecia nenhuma outra mãe. Era uma síndrome rara. Tudo que eu sabia sobre a síndrome era tudo pesquisa que eu fazia. Eu fazia muitas pesquisas a ponto do médico falar: mãe, chega, para, senão é você que daqui a pouco vai estar internada, você só se debruçou nisso, não pode fazer. É assim que eu tenho que salvar minha filha, me debruçando, pesquisando e ajudando vocês a chegarem no diagnóstico, né? Então, assim, então quando eu vi isso, aí eu pensei, bom, como é que eu vou achar essas mães? Ela monta uma associação. Eu falei, imagina, né? Eu trabalho, eu nem sei como funciona uma associação. Hoje fundamos uma associação, desde 2016. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz uma página na época no Facebook chamada Síndrome de Dravet Brasil. Eu comecei a postar várias matérias sobre a cannabis na saúde, e várias mães começaram a me procurar. Não só de Dravet, de Dravet só uma que me procurou. O resto era tudo de epilepsia refratária. Então, aí foi aí que eu fui, né, criando um grupo no próprio Facebook naquela época, e nós trocando experiência de tudo que eu achava. E aí foi quando eu tentei importar, né, desde lá 2013, e a doutora Tereza vendo toda a minha luta, porque eu não conseguia importar pela internet, justamente por causa da proibição aqui. Aí foi quando ela se ofereceu, um ato de muita coragem dela, muita bravura, e sou eternamente grata a ela. Ela falou: olha, eu vou passar minhas férias em Miami, pode comprar, paga e manda entregar no hotel que eu vou estar. Eu trago para você. Nossa, aquilo foi maravilhoso. E realmente ela fez isso. E foi quando realmente ela trouxe para mim o óleo. E no dia 26 de abril de 2014, a Clarian tomou o óleo pela primeira vez. A Cacá tomou o óleo pela primeira vez. E foi assim, logo de cara ela ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. Isso era impossível. Nossa, isso para mim foi assim, foi um alento, sabe? E aí ela foi tomando óleo. Na época eu paguei $500, eu juntei todo o dinheiro das minhas férias para poder comprar, importar, tendo a certeza de que eu não ia conseguir dar continuidade por causa da questão financeira. Aí foi quando teve um simpósio do Dr. Carlini, um médico que estuda cannabis desde 1970.
mas o Brasil não deixava ele publicar artigos científicos sobre a cannabis da epilepsia. Então, ele publicou em Israel. E ninguém sabia, assim, ninguém, né? Nós, réis mortais, não. Então, aí foi quando o Dr. Cardini fez esse simpósio e lá conheci um médico de uma rede secreta que ele pesquisava desde 2012 a extração de óleo de cannabis, muito estudioso no assunto. E como eu sabia que ele participava de uma rede secreta, eu pedi socorro para ele me ajudar com o óleo da minha filha. Aí a resposta dele foi, olha, você pode buscar no Rio de Janeiro todo mês? Falei, eu não, mas meu marido pode. E assim foi. Aí eles doaram para nós por 3 anos o óleo, e foi maravilhoso. Meu marido fazia um bate e volta no Rio de Janeiro só para buscar o óleo. E a minha filha, com 4 meses, ela não tinha sudorese, né? E com 4 meses ela tomando o óleo, ela mostrou a mão, aí a mão estava molhada e os pés também. Minha filha estava transpirando, e pela primeira vez eu vi a minha filha transpirar com 11 anos. Aquilo foi muito emocionante. A partir daí, tudo foi se equilibrando. Sabe, a minha filha melhorou o equilíbrio, melhorou o tônus muscular, melhorou a marcha, diminuição das crises convulsivas. Ela convulsionava por mais de 1 hora, ela começou... Hoje, as crises diminuíram 80% das crises convulsivas, ela tem 1 ou 2 por mês, a crise dura menos de 1 minuto para quem convulsionava por mais de 1h30. Hoje a minha filha melhorou a fala, porque ela falava muito, mas ela falava tudo fora do contexto. Hoje ela conversa normalmente, tudo encaixado dentro do contexto. Normal. Melhorou a coordenação motora, melhorou a marcha, melhorou o equilíbrio. Hoje olha, a hipotonia é como se fosse um músculo é como se fosse um elástico que você puxa e ele não volta. Então não consegue nem pular e nem correr. Hoje a minha filha corre, pula corda, o que era impossível antes. Hoje ela está se alfabetizando, ela já escreve algumas palavras, já lê algumas palavras, já sabe todo abecedário, tudo o que ela não fazia. Então, hoje a minha filha ela tem dignidade, sabe? Então, a maconha ela fez o que nenhum outro alopático fez na vida dela. E tudo isso, sabe, mudou a vida dela e a nossa, né? Trouxe qualidade de vida para ela, trouxe realmente dignidade. Cidinha, você acha, obviamente, hoje você tem uma qualidade, uma saúde mental melhor. Tenho muito orgulho de mim. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Olha, a minha saúde mental, Mônica, era a pior possível, porque você sempre vivendo um dia de cada vez e você não sabia se no dia seguinte você ia ter a sua filha aqui, como que ia ser o dia, se você ia poder ter um dia de trabalho, se você ia ter um dia no hospital, né? Então, eu usava Zolpidem, eu usava Rivotril. Então, eu também comecei a usar a cannabis para dormir, para depressão, para ansiedade. E hoje eu não uso mais Zolpidem, Rivotril, só uso óleo de cannabis, sabe? Então, assim, a cannabis já por si, por todo o efeito que fez bem para ela, já melhorou a nossa vida muito, sabe? E quando eu comecei a usar em mim, a minha saúde mental melhorou muito, sabe? Foi me equilibrando, foi tirando a minha ansiedade, porque a ansiedade foi um fator muito grande. Eu cheguei a ter síndrome do pânico. Eu acho que não existe mãe atípica sem depressão, sem síndrome do pânico, sem insônia, sabe? Sem ansiedade. Pelo menos uma dessas patologias tem, com certeza tem. Porque tira a gente completamente fora do eixo. E você, nesse período, você fazia acompanhamento com um psiquiatra que te prescrevia esses medicamentos, o Zolpidem, o Rivotril. O cuidado que você conseguia ter com a sua saúde mental eram essas consultas. Eram essas consultas que eram assim, esporádicas, esporádica porque eu não tinha nem tempo de cuidar de mim. Exato, é o que você falou. São 2 coisas. Primeiro, a gente não tem tempo, e o tempo que tem não é da gente que a gente vai cuidar, vai ser do outro filho, vai ser da casa, vai ser de qualquer outra coisa. Né? Como você falou, vou estar estudando, tentando descobrir alguma coisa que tenha passado pelos médicos que não perceberam, enfim, é aquela luta. Então, não tem tempo e não existem nem políticas públicas para isso. Ou você tem um convênio que te ofereça minimamente 12 sessões de terapia, ou então você fica
à mercê do que possa acontecer, ou você pira, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. Eu queria perguntar para a Daphne, porque a gente ouve falar muito dessas empresas como Google, como Facebook, que eles têm até uma política de benefícios, de atenção ao bem-estar do colaborador, né? Você acha que isso, para você estar nesse trabalho, nesse momento da tua vida, fez muita diferença para você poder ter uma qualidade de vida sua, de saúde mental sua, para poder estar com os seus filhos? Absolutamente. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que eu estou numa posição de muito privilégio, e uma das razões pelas quais eu acho que eu sou privilegiada é o trabalho onde eu estou, os benefícios que eu tenho, que hoje eu entendo que são, assim, deveria 100% ser um assunto de saúde pública, porque até quando você pensa em coisas básicas, como a própria amamentação, né, que a própria OMS, né, sugere que seja feita de maneira exclusiva, até pelo menos os 6 meses, dentro das condições que a gente tem, né, de sociedade, para uma mulher que não tem esse privilégio, que não tem essa rede de apoio que eu tive, em alguns casos é praticamente impossível, né? Como é que você vai retornar ao trabalho, né? Para as que ainda conseguem ter um trabalho formal, uma carteira assinada, e manter a amamentação do seu filho até os 6 meses, né? Então, na empresa onde eu trabalho, primeiro que a gente tem a licença que pode ser estendida até os 180 dias, que foi o meu caso, ainda emendei férias, então fiquei 7 meses, com a possibilidade, né, de todo um lugar ali pensado para essa privacidade da mulher, com a possibilidade de fazer as pausas, caso eu tivesse que tirar o leite, mas, assim, além disso, obviamente, um convênio muito bom, que também não reflete a realidade do nosso Da país. grande maioria, Tem o SUS, que traz aí bastante, né, em comparação a outros países, ainda assim, o nível, né, da oferta de um convênio, do nível que eu tenho o privilégio de ter, e até o nível, digamos, mais médio, né, de oferta de convênio. Então, tudo isso conforma um privilégio que também tem um reflexo indireto na saúde mental, e ainda existem programas de saúde mental para fazer um acompanhamento, né? Esse convênio, por exemplo, que eu tenho, ele fazia um acompanhamento do pré-natal, onde eu recebia o contato com uma enfermeira que queria saber como eu estava, nas questões mais de saúde mesmo, e eu tinha essas sessões desse mesmo plano para a saúde mental, e aí, a partir do momento que eu voltasse da minha licença, eu teria que procurar outro caminho, né, que é o que agora eu retomei as minhas sessões de terapia há 2 meses, porque eu encerrei o plano do momento ali da maternidade. Então, assim, é um privilégio muito grande, né, e eu, tudo bem que eu tenho 3 filhos pequenos, e de fato é muito desafiador, mas eu fico pensando nisso, assim, ainda bem que eu tenho 3 filhos pequenos, é muito desafiador, e eu conto com uma rede de apoio muito privilegiada, né? Um trabalho e também pessoas, né? O que essa eu cruzei pessoas muito, né? Tenho ainda, sou parte de um time onde as pessoas têm esse acolhimento muito grande, com a maternidade. Tenho um companheiro que me apoia, tenho possibilidade de ter pessoas que me ajudam aqui, trabalham em casa, e, e ainda assim é difícil, e ainda assim eu vivo exausta, ainda assim a minha carga mental é maior do que a do meu marido, né, por mais que meu marido seja um destoie aí na com linha, certeza. ainda assim, né, a gente carrega muita coisa, e ainda assim é solitário, né, porque quando a gente deita o travesseiro ali na cama, e a gente tem os nossos questionamentos,
tudo isso é muito da mãe, né? Por mais que as pessoas ao nosso redor estejam dispostas a ajudar, o que a gente carrega ali ainda é muito solitário, né? E eu não tive essa experiência igual a da Cidinha, mas o meu menininho do casal de gêmeos, ele, talvez por ter nascido menor, a posição que ele ficou no útero sentado, ele teve uma série de prejuízos que em algum momento, e eu diria para ser mais preciso, até essa semana que ele fez a última consulta com a neuro, e a neuro falou, tira esse menino da minha frente, que ele não precisa mais de acompanhamento neurológico, eu ainda tinha esse receio, esse medo, essa dúvida, porque ele tinha alguns sinais que podia colocar ele num risco do espectro autista, por ter algumas estereotipias, algumas questões sensoriais, um contato visual mais fraco, e isso me colocou nesse lugar da pesquisa, de me debruçar e entender e aprender, até para me preparar para um possível diagnóstico, e essa solidão também, porque o pediatra também, né, falava, não é isso, você está tentando inventar, achar pelo em ovo. Eu passei por 3 neurologistas, uma falou uma coisa, outra, e aí conversando com outras mães, eu acho que a principal rede de apoio, no fim das contas, são outras mães, que a gente consegue, eu falo que é a rede de sororidade mais forte que existe é a da maternidade, porque eu nunca vi tanta mulher ser amiga de outras mulheres quando o assunto é maternidade. Sobre isso, e me senti muito acolhida por outras mães em situações até parecidas com a minha, onde não tinha diagnóstico, onde o médico estava falando que a gente estava achando pelo em ovo, e aí até nisso, né, eu tive esse acolhimento, mas ali no momento que eu deitava na minha cama, era essa minha preocupação, eu falava, você é uma mãe de uma criança que talvez tenha autismo, uma criança que talvez não seja verbal, e tudo aquilo que vai te acometendo, e por mais que as pessoas ao redor tenham a intenção, você não consegue compartilhar a angústia, né? Pega um pouquinho da minha e fica aí com você, e a angústia é sua. Então, eu acho que esse é um fardo, não fardo, né? Sei lá se é a palavra certa. Mas é uma coisa que é só nossa, você coloca muito bem quando você fala solitária, né? A maternidade, ela tem momentos muito solitários, por mais que você tenha uma rede de apoio, por mais que você tenha profissionais ou familiares, ou marido, mãe, outro filho para te apoiar ali, vai ter um momento seu debaixo do chuveiro, vai ter um momento seu no travesseiro com a luz apagada, né? E então é importante mesmo a gente pensar nisso, nesse fortalecimento. Inclusive, o Maio Furtacor, ele nasceu de conversa de mães na porta de creche, indo buscar os filhos, então, falando sobre saúde mental, sobre toda essa questão de pressão da sociedade, de expectativas, de carreira, né, de culpas, enfim, todo esse repertório que vem, que entregam para a gente junto quando entregam os nossos filhos, né, quando eles nascem, ou que a gente que pega, que talvez nem fosse nosso, e a gente sai catando, não sei. Eu queria deixar um recado bem importante, assim, que a gente fala, nós mães e outras mães são mães muitas vezes silenciadas, muitas vezes sofridas, muitas vezes invisibilizadas e solitárias. Então, é fato que é preciso mudar o rumo da assistência à saúde mental materna no nosso país. A gente precisa de tanta coisa em saúde, mas nós mulheres somos a maioria da população, e a outra metade é filho de mãe, então precisa, né, que se crie mais ações e mais políticas públicas em termos de saúde, que assistam a essa integralidade das mulheres e das mães, né, que isso é tão importante. Então, quero agradecer, pedir para a Cidinha falar das suas últimas palavras, infelizmente, mas que você finalize aí com um recado para as mães, você que é essa potência aí nessa luta. Aliás, não vou deixar aberto, não, eu vou te fazer uma pergunta, Cidinha, porque uma vez a minha terapeuta virou para mim e falou assim, e quem é a mãe da Rayane? Porque no hospital a gente não tem, que é a minha filha que faleceu, no hospital a gente não tem mais nem nome, não é Cidinha, é a mãe da Clária. Sim.
desse jeito. Então, e a gente, quando vai falar, você falou da Clarion, quem é a mãe da Clarion? Quem é Cidinha e como Cidinha sai daqui, como Cidinha continua essa luta? E essa vida, porque tem que ter vida também. Não pode falar meu nome, não. Tá. A mãe da Cacá é uma pessoa que não imaginava que se achava uma pessoa super fraca, super frágil, que achava que não aguentaria nem um tapinha, sabe? E que achava que tinha muitas limitações e depois reconheceu a força, sabe? De ser mãe, nasceu junto com o filho e depois descobriu que a gente é capaz de tudo, sabe? Para poder tirar um filho de uma dor que a gente mesmo se sente potente. E a gente vê que a gente se unindo com tantas outras mães, a gente pode mover montanhas sim, sabe? A gente pode mudar um diagnóstico, um prognóstico, não um diagnóstico, mas mudar um prognóstico, sabe? Quando você se indigna até mesmo com a situação e você acha que pode ir além daquilo. Então, acredite sempre, sabe? Não se feche num prognóstico, sabe? Nem sempre um prognóstico é o destino, sabe? Então, acredite que tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. E é isso. E obrigada, Mônica, por essa oportunidade, por debater um assunto tão importante, sabe? Que é como a Daphne falou, realmente a maternidade, ela é solitária. Por mais que você tenha um marido que esteja do seu lado se dedicando, ela é solitária. E eu, como mãe atípica, eu ainda, assim como a Daphne, pensava, né, do seu filhinho. Eu, até hoje, todas as noites, são e serão assim, né? Todas as noites, antes de deitar, eu penso, sabe? Até enquanto eu estiver aqui, sabe? Não quero partir tão cedo, principalmente pela minha filha, porque ninguém vai cuidar dela como eu cuido. Daphne, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar com a gente, obrigada pelo tempo, os três lá indo dormir, o maridão botando lá para dormir, dando conta dos três para você estar aqui com a gente, foi uma honra, foi muito bom conversar e conhecer mais da sua história e dos sentimentos também, né? Muitas histórias a gente até conhece, mas por trás de toda história tem um sentimento, tem vários, mais de um até. Então, eu queria que você também encerrasse, prometendo para a gente que você volta. Claro, um prazer, e obrigada por promover, e obrigada, Cidinha, por abrir o coração aqui. Eu acho que é sobre isso, realmente, essa construção de vulnerabilidade, e eu me sinto muito acolhida. Eu ainda não sou ninguém na fila do pão, gente, a maternidade para mim ainda é uma coisa assim, o dia zero. Eu falo que eu sou mãe de primeira viagem de 3, porque os meus são como se fossem trigêmeos, e isso para mim é super importante. Assim, agora eu estou comendo com arroz e feijão, sabe? Então, agradeço demais. Eu acho que eu sei quem que é a mãe dos trigêmeos, eu acho que é essa mãe também que pariu de pé, que descobriu que é mais raçuda do que se imaginava, mas que também está aí num processo de descoberta e também de entender como que a gente deixa os pratinhos caírem, de tirar essa super capa e também, ao mesmo tempo, fazer o meu melhor e viver esse presente que é tão rico e tão efêmero, né? A gente olha para os nossos filhos, eles crescem rápido, tudo passa rápido, e como que eu posso estar presente e curtir o que a maternidade também nos traz de tão maravilhoso. Então, obrigada pelo papo, feliz em voltar e agradeço demais por vocês promoverem isso aqui que é tão rico. Obrigada, Daphne. E, aliás, eu aproveitei a fala dela, que ela mandou para mim a mini bio para a gente fazer lá, que ela falou assim, aprendendo a deixar cair os pratinhos, e eu coloquei na legenda, é isso mesmo, vem aprender que se cair algum pratinho, está tudo bem, né? E é isso mesmo. Então, eu acho que o principal recado é isso, é a gente aprender que se cair pratinho, está tudo bem, é só o pratinho que vai quebrar, né? E está tudo certo. Então, é isso.
Então, quero agradecer a audiência de todo mundo, o pessoal do Workplace, o pessoal do YouTube que nos assistiu depois da gravação. Boa noite para vocês, e quem quiser fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, é só acessar o site www.grupomulheresdobrasil.org.br e vem trilhar com a gente. Beijo, boa noite.